Desde as antigas pinturas heróicas até as séries de animações modernas, a guerra sempre foi retratada de forma impactante na arte e na cultura pop. Mas será que essas representações realmente mostram o horror e as consequências desse conflito, ou apenas romantizam a violência? Bom, vamos ver como alguns personagens enfrentam traumas, sacrifícios e buscam redenção em meio ao caos dos conflitos. Hoje, vamos analisar o que há de mais profundo e real nas representações de guerra ao longo dos anos. Eu quero começar hoje mostrando algumas imagens de obras pintadas ao longo da história, e eu quero refletir como o conceito da guerra é retratado nelas. Essa aqui é de 1568 e retrata a guerra como esse triunfo coletivo, focando nos soldados como seres gloriosos e que são muito poucos aqueles que são mostrados efetivamente usando da violência ou alguma coisa assim de fato. Essa daqui já mostra uma diminuição no número de pessoas do batalhão, mas ainda são retratados como figuras honrosas e honradas. Agora, após a Primeira Guerra Mundial, a visão quanto a conflitos armados em massa pareceu sofrer uma mudança drástica e significativa. Nessa pintura, a guerra já não parece tão gloriosa. O retrato já não causa inveja por parte das pessoas que o admiram, sabe? É algo diferente. A visão das pessoas quanto a isso mudou. Nessa pintura também, do ano de 1919, podemos ver essa perda na visão inocente quanto à guerra. Os soldados seguem pelas trincheiras, abatidos e derrotados internamente, e os outros que restam estão mortos. Essa última aqui que eu quero mostrar representa como os mais inocentes e indefesos também são afetados pela guerra. Essa garotinha machucada olha pra gente como se nós pudéssemos fazer algo pra ajudar ou evitar que isso tivesse acontecido. O contraste entre a glorificação da guerra e a crítica brutal à sua realidade é um tema recorrente em várias formas de arte na cultura pop, criando uma tensão entre a fantasia heróica e a verdade devastadora do conflito. Muitas obras ao longo dos anos se posicionaram de maneira diferente sobre como representar a guerra, e isso molda diretamente a percepção do público sobre o que ela realmente significa. Em muitas representações culturais, especialmente no cinema de ação, jogos ou séries, de ficção científica, a guerra é frequentemente glorificada. Ela é apresentada como um cenário de heroísmo e aventura, onde o foco é colocado na bravura dos soldados, nas grandes batalhas épicas e nas vitórias geralmente gloriosas. Por exemplo, em vários filmes da franquia Star Wars, principalmente nos mais recentes, a guerra, na minha opinião, é tratada de uma forma bem leve e mais fantasiosa. O conflito entre o bem e o mal muitas vezes se resume a lutas espetaculares e visuais deslumbrantes, sem que o público sinta as consequências reais da destruição. Personagens principais, como a Rey ou Finn, são lançados em batalhas intergalácticas em que a ação predomina, mas as consequências humanas e emocionais da guerra meio que são minimizadas. Essas representações transformam a guerra em um espetáculo de entretenimento onde o foco está na vitória final e na derrota do vilãozão, sem refletir sobre os sacrifícios feitos ao longo do caminho. Nesses exemplos, então, a guerra é totalmente e amplamente romantizada, muitas vezes ignorando o trauma emocional e psicológico que ela causa. A narrativa simplifica o conflito em uma luta clara entre heróis e vilões, reduzindo até as questões morais complexas a um espetáculo onde o sacrifício e a destruição são quase invisíveis ou até justificáveis em certas ações. Por outro lado, várias obras até que desconstroem a visão heróica da guerra, retratando ela como uma força destruidora que afeta tanto os soldados quanto os civis de maneira devastadora. Essas obras questionam o sentido da violência e expõem o sofrimento e as cicatrizes que os conflitos deixam em todas as suas vítimas. Eu vou dar o exemplo de Andor, a prequel de Rogue One, que também tá na franquia Star Wars. É uma série que rompe com a glorificação das batalhas épicas e explora as consequências sombrias da resistência contra o Império. O protagonista, que é o Cassian, e outros personagens não são apresentados como heróis limpos ou gloriosos, mas como pessoas comprometidas em um conflito que exige sacrifícios morais bem difíceis. O Império é uma máquina opressora implacável mais do que nunca, e a série mostra o que acontece com indivíduos que são forçados a tomar decisões cruéis e comprometer os seus valores para que eles possam sobreviver. A guerra aqui está mais no espectro de tons de cinza, onde os heróis precisam enfrentar a dureza da realidade. Lutar contra um inimigo tão cruel pode significar às vezes perder a sua própria inocência ou humanidade. Essa diferença entre a glorificação da guerra e a crítica brutal podem criar um efeito profundo no público. Quando a guerra é apresentada como algo glamuroso ou totalmente nobre, o público pode se desconectar das suas consequências reais. No entanto, obras que oferecem uma crítica mais dura mostram o outro lado, o trauma psicológico e a destruição da identidade, o impacto sobre os civis e o ciclo de ódio que continua mesmo após a vitória.
Essas representações mais realistas e sombrias não apenas expõem as feridas da guerra, mas também servem como um alerta contra a glorificação do conflito. Elas forçam o público a pensar além das batalhas e a considerar as vidas destruídas, os sacrifícios indesejados e as feridas que continuam abertas mesmo muito tempo depois que os exércitos deixaram o campo de batalha. Ambas as abordagens têm o seu lugar na cultura pop, mas as obras que confrontam a guerra em toda a sua complexidade oferecem, na minha opinião, uma versão mais realista e bem essencial. Uma que nos lembra dos horrores que muitas vezes são ignorados quando a guerra é vista apenas como uma aventura heróica. A obra Vinland Saga é uma que explora consequências da guerra em um cenário histórico de invasões vikings, mas com uma forte ênfase no impacto psicológico e emocional nos personagens, e especialmente no protagonista Thorfinn. O anime e o mangá discutem como a guerra cria um ciclo de ódio e destruição, e a jornada do Thorfinn é uma tentativa de quebrar esse ciclo. Eu recomendo muito que vocês vejam para complementar o assunto desse vídeo. O Thorfinn é um excelente exemplo de como a guerra pode corromper a inocência e ao mesmo tempo forçar uma jornada de autoconhecimento e redenção. Ele precisa aprender a lidar com o trauma, a culpa e a mesma futilidade da violência, iniciando uma jornada de cura interna e de reconciliação consigo mesmo e com seu próprio passado. Avatar: A Lenda de Aang não apenas retrata a guerra como uma luta entre nações, mas também mostra como o conflito afeta todos, de crianças a anciãos. Personagens como Katara, que perdeu seus pais, e o Zuko, que sofre os traumas de uma educação violenta, exemplificam o peso emocional e psicológico de crescer em um mundo de guerra. O próprio Aang, que é o protagonista, rejeita a ideia de que a guerra deve ser vencida por meios violentos e luta para encontrar uma solução mais pacífica. A série, que numa primeira vista pode parecer só infantil, faz uma crítica ao ciclo de ódio que a guerra perpetua, mostrando como ela pode corromper mesmo os mais nobres heróis. Desde o início da série, a história da Katara e do Sokka, os irmãos, é marcada pela ausência de seus pais devido à guerra. A mãe deles foi morta durante uma invasão da Nação do Fogo ao Polo Sul, um evento que traumatizou profundamente eles, especialmente a Katara, porque a sua mãe se sacrificou para proteger a existência dela. Essa perda estabelece uma das principais motivações da própria Katara ao longo da série. Em vários momentos, ela demonstra um ressentimento profundo pela própria Nação do Fogo ou os responsáveis pela destruição da sua família. Para Katara, a guerra não é algo distante ou mesmo só político, mas uma experiência pessoal de dor e de perda. Durante a batalha entre a tribo da Água do Norte e a Nação do Fogo, lá no final da primeira temporada, Katara enfrenta diretamente os soldados inimigos, e esse é um dos primeiros grandes conflitos em que ela se encontra cara a cara com as forças que destruíram sua família. Apesar de suas habilidades crescentes em dominação de água, ela ainda carrega a dor emocional e a raiva por tudo que a guerra tirou dela. Outro exemplo acontece no episódio que eu considero mais sombrio da série, que é a Manipuladora de Fantoches, que explora os horrores psicológicos da guerra. Nesse episódio, Katara descobre a Rama, que é uma dominadora de água do Polo Sul que foi capturada pela Nação do Fogo e passou anos aprisionada. Rama é uma sobrevivente de guerra, mas a sua experiência transformou ela profundamente, levando ela a usar suas habilidades de dominação de água de uma forma aterrorizante, manipulando os corpos de outras pessoas, ou a chamada dominação de sangue. A personagem da Rama simboliza o que a guerra pode fazer com as pessoas. Ela foi uma vítima do conflito, mas ao longo do tempo se tornou uma figura corrompida pela dor e pelo próprio ódio. Sua prática da dominação de sangue pode ser considerada uma metáfora poderosa de como o trauma da guerra pode levar alguém a adotar medidas extremas e bem moralmente questionáveis para sobreviver ou mesmo para retaliar. Katara, por outro lado, é forçada a confrontar sua própria capacidade para o ódio e a vingança quando Rama ensina a ela essa técnica proibida. Embora Katara inicialmente rejeite a ideia de usar a dominação de sangue, no fim ela acaba se vendo obrigada a utilizar essa técnica para derrotar a própria Rama e salvar os seus amigos. Esse momento é crucial para a jornada da Katara, porque expõe o seu conflito interno entre ser uma pessoa de princípios e o desejo da vingança que a guerra lhe deixou. A guerra não apenas destrói fisicamente, mas o que eu quero dizer aqui é que também ameaça corromper a alma das pessoas, transformando até mesmo os mais compassivos e os mais gentis em armas. Um dos momentos mais marcantes da série em relação ao impacto emocional da guerra é quando a Katara finalmente confronta o homem responsável pela morte da sua mãe. No episódio Os Penitentes do Sul, lá na terceira temporada, Katara e Zuko partem juntos em uma missão para encontrar o assassino da mãe da Katara. A série explora profundamente o tema de vingança e de perdão, mostrando como o trauma da guerra pode consumir uma pessoa por completo.
qualquer das pessoas. Durante a busca, fica claro quanto a perda da sua mãe afetou a Katara. Ela está determinada a fazer justiça, mas a qual custo? Quando Katara finalmente encontra o seu alvo, ele se revela um homem quebrado e até patético, que não é o monstro que ela imaginava, não mais pelo menos. Ele não é um grande vilão, mas apenas uma peça em uma máquina de guerra, cumprindo ordens que causaram enorme sofrimento àquele indivíduo, a Katara e também ao Sokka. Esse encontro força a Katara a confrontar a dura realidade de que a sua raiva, ok, enquanto justificada, não trará de volta sua mãe e nem vai aliviar a dor ou o vazio no seu coração. No momento decisivo, Katara se recusa a matar aquele homem, demonstrando uma força moral que contrasta com o ciclo de violência que a guerra vinha perpetuando. Ao poupar a vida daquele homem, o homem que matou a sua mãe, Katara mostra que mesmo em um mundo devastado pelo conflito, o perdão pode ser uma forma mais poderosa de cura do que a vingança. Essa decisão representa um ponto de virada na jornada emocional da personagem, porque ela começa a deixar de lado todo esse ódio que tanto a consumiu, mesmo que silenciosamente, por tanto tempo. Esse episódio também é importante para o Zuko, que está em busca da sua própria jornada de redenção, e ao ajudar a Katara, ele demonstra a sua evolução de príncipe exilado e vingativo, até mimado, para alguém que compreende as consequências da guerra e busca corrigir os erros da sua própria nação. O Zuko também teve sua vida marcada, literalmente, pela violência e pelos traumas da guerra, e sua ligação com a Katara nesse episódio mostra como os dois compartilham experiências de perda, mas encontram diferentes formas de lidar com elas. Outro tema recorrente na série é como a guerra afeta as crianças, tanto diretamente quanto indiretamente. O Aang, a Katara, o Sokka, o Zuko são todos jovens, mas carregam traumas pesados devido ao conflito. O fato do Aang ter sido congelado por 100 anos significa que ele perdeu toda a sua cultura, seus amigos. O genocídio do povo dos Nômades do Ar, causado pela Nação do Fogo, é uma das tragédias mais profundas da série. Lembrando, isso aqui é uma série infantil. Avatar: A Lenda de Aang trata a guerra de maneira complexa e madura, mostrando como o conflito impacta cada personagem de forma pessoal e emocional. A série explora temas de vingança, de perdão, trauma e recuperação, sem jamais romantizar o conflito. Para Katara, a guerra tirou sua mãe e a levou a um ponto de ela quase perdeu a si mesma no desejo de vingança. Para o Zuko, o conflito foi o combustível que moldou a sua vida, grande parte dela pelo menos, mas ele eventualmente busca a própria redenção. Para o Aang, a guerra representa o maior desequilíbrio do mundo, algo que ele luta para corrigir sem nunca perder de vista a sua própria bússola moral, algo que eu acho incrível que esse desenho fez. Mas tem outro exemplo que eu queria deixar para o final. No início da série, o tio Iroh é introduzido como o Dragão do Oeste, um dos generais mais temidos e respeitados na Nação do Fogo e tal. Ele era visto como um grande guerreiro e estrategista, com conquistas notáveis no campo de batalha, incluindo seu infame cerco à grande cidade do Reino da Terra, Ba Sing Se. Durante esse cerco, que levou mais de um ano, o Iroh esteve perto de conquistar a cidade, algo que ninguém mais havia conseguido. No entanto, o desenho conta que essa vitória nunca veio, e a guerra acabou lhe causando algo muito mais valioso, que era a vida do seu filho, o Lu Ten. A morte do próprio filho é um ponto crucial na vida do tio Iroh. E é a partir desse momento que ele começa a questionar tudo que acreditava sobre guerra e honra e esse tipo de coisa. Embora a série não mostre o evento diretamente, os seus efeitos são sentidos na tela ao longo de toda a narrativa. O tio Iroh retorna para a Nação do Fogo depois da perda do filho, completamente transformado. É dito que o orgulho militar e a ambição da conquista que ele uma vez possuía foram substituídos por uma profunda tristeza, ou um vazio, ou mesmo um novo entendimento sobre a futilidade do conflito. Ele abandona sua posição de general e, em vez de seguir o caminho que muitos esperavam, que era se tornar o novo Senhor do Fogo, o Iroh escolhe uma vida de humildade e de paz. Um dos momentos mais emocionantes da série, que ilustra de maneira bem poderosa as cicatrizes da guerra no tio Iroh, é o capítulo O Conto de Iroh no episódio Contos de Ba Sing Se. Nesse curto, mas profundamente tocante segmento, o tio Iroh percorre a cidade, ajudando pessoas em pequenos atos de bondade, sempre com um sorriso suave, aquele seu ar paternal que a gente aprendeu a amar. Mas, no entanto, no fim do episódio, a gente descobre que o verdadeiro propósito dessa jornada naquele dia era que ele estava preparando um memorial para o seu filho Lu Ten, que teria completado mais um ano de vida naquele dia, caso estivesse vivo. Ao acender o incenso e cantar uma canção de niná muito tocante para o Lu Ten, o tio Iroh finalmente se permite expressar a sua dor em lágrimas naquele episódio, dizendo que ele gostaria mais do que tudo que o seu filho pudesse estar ali. Esse momento revela a profundidade de seu luto e o trauma que ele carrega.
Por trás da sua fachada de humor e sabedoria, o Tiwara é um homem que nunca superou a perda causada pela guerra. A cena é um lembrete comovente de como o conflito arranca das pessoas o que elas mais amam, deixando feridas emocionais e às vezes físicas, que talvez nunca cicatrizem completamente. Embora frequentemente lembrado pelo seu papel como um mentor gentil e sábio para o Zuko, o Tiwara tem um passado que é cheio de dor e arrependimento e que é importante de ser lembrado para todo o contexto em relação à guerra nesse desenho. Em diversos momentos, o Tiwara tenta mostrar ao Zuko que a verdadeira honra vem de dentro e não de conquistas militares ou da aprovação do seu pai, o Senhor do Fogo Ozai. Ele quer que o Zuko compreenda que a guerra não é o caminho para a redenção ou o crescimento pessoal que ele busca. Em um diálogo, inclusive, o Tiwara acaba dizendo que a honra não pode ser dada, ela precisa ser conquistada por meio de boas ações e por meio de seguir o caminho certo. Ele tenta guiar o Zuko o tempo todo para longe do ciclo de violência que a guerra perpetua, mostrando que a paz interior e o perdão são as verdadeiras conquistas. A história do Tiwara nos mostra como ele se torna um modelo de sabedoria e empatia, mostrando que mesmo após os maiores traumas, é possível escolher um caminho de redenção, de paz, e um caminho que rejeita esse ciclo destrutivo de violência que a guerra e os conflitos armados perpetuam. Para concluir, é essencial destacar a importância de abordar a guerra com profundidade, sensibilidade e, acima de tudo, responsabilidade. A mídia, a arte e a cultura pop possuem um papel poderoso na formação de percepções e atitudes sobre esse tema. Quando exploradas com responsabilidade, essas representações podem funcionar como reflexões sobre os horrores da guerra, revelando os impactos psicológicos, os impactos sociais e emocionais que ela gera em indivíduos e em sociedades inteiras. Por outro lado, quando a guerra é apresentada de forma simplista, como um espetáculo de ação ou uma oportunidade para os heróis mostrarem a sua força ou coisa do tipo, há um risco de romantizar o conflito, perpetuando essa ilusão de que ela é gloriosa e heróica. Esse tipo de abordagem pode acabar por trivializar os impactos reais da guerra, desumanizando as consequências e afastando o público das verdadeiras complexidades e tragédias que ela acarreta. Esse é o ponto desse vídeo. Ao retratar esses efeitos com autenticidade e profundidade, os criadores das narrativas podem servir como um poderoso alerta para que as gerações atuais e até as futuras sobre os perigos da guerra e a importância da paz, mostrando que no final o verdadeiro heroísmo está em encontrar essas maneiras de romper o ciclo de violência e construir um futuro de reconciliação e compreensão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por hoje é só. Até a próxima. Fica bem.